hoje estamos aí com a psicóloga Samara, psicóloga lá do Centro Olímpico, aí do Riacho Fundo. Vou deixar ela se apresentar aí para a gente começar os trabalhos. Vai lá, Samara, com você. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Espero que sim, né? Bom, eu sou a Samara, sou psicóloga, como disse o Vitor, né? Sou psicóloga do Centro Olímpico e Paralímpico já vai fazer um ano, né? Que a gente está junto. Sou formada em psicologia já há 7 anos, né? Minha abordagem é psicanálise. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as raízes profundas da ansiedade, né, Vitor? Que eu acho que é uma coisa que está... Sim, acho que 100%, se a gente fizer uma pesquisa, vai dar que já teve ou que está com ansiedade nesse período da quarentena. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, então? Vamos esperar aí. Tem a galera já assistindo aqui no YouTube, tem o pessoal entrando aqui no Instagram, o pessoal perguntando algumas coisas aqui no chat aqui do YouTube. Boa tarde, Sheila. A Shirley está aí perguntando, fez algumas perguntas. Legal. Aí você... já começamos. Tem um pessoal que está me perguntando aqui pelo WhatsApp, vai ser bem difícil eu responder eles, mas eu vou tentar ver o que eu faço aqui para a gente ir respondendo eles aqui. Mas... Beleza. Qualquer coisa você vai me repassando e a gente vai pensando junto. Tá, beleza. Então, para a gente começar aí, Samara, teve muita gente me perguntando aí. É uma dúvida minha também, vou perguntar para você também, né? Se você puder responder. Primeiro, o que é ansiedade, né? A galera confunde muito ansiedade, depressão e estresse. Tem coisas tão diferentes, né? Então, explica pra gente o que cada um é, o que é uma ansiedade, os sintomas, pra gente começar aí, com a galera. Ok. Antes da gente entrar de fato, né? Aí o seu eco tá atrapalhando um pouquinho. Dá só uma silenciada aí, por favor. Beleza, tá bom. Deixa eu silenciar aqui. Tá, acho que melhorou? Melhorou. Tá, beleza. Todo o som aqui. Vamos lá. Pode ir, eu tô indo aqui, mas pode começar aí. Arrumando aqui. Então, antes da gente diferenciar, né, um pouquinho, é importante a gente entender esse momento que a gente está vivenciando de isolamento, né? A gente acabou sendo imposto para a gente ficar em casa, né? Então, a gente reduziu o contato social, a gente reduziu o contato com familiares, né? Então, a gente ficou muito restrito ao contato, né? E aí, isso foi imposto de uma hora para outra. E aí, uma pergunta que eu faço, né, para todo mundo que está em casa pensar mas será que é somente ir dentro de casa? É só essa questão de ficar em casa, que é o incômodo? Seria que não seria o incômodo de ir para dentro de nós? Da gente ficar sozinho com os nossos próprios sentimentos, com as nossas emoções? Será que o incômodo não está sendo gerado justamente por isso? Porque antes a gente tinha o quê? A questão do social, a gente trabalhava, tinha a questão de levar filho para a escola. Então, é uma rotina muito doida, né? Então, esse ficar para dentro, entrar em contato com algum sentimento, está incomodando, né? Então, por isso a gente vê muito relato de pessoas com ansiedade, com depressão, né? E aí, antes da gente falar de ansiedade, a gente precisa entender o que é pensamento, o que é sentimento. Né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, você pode se responder aí em casa, tá? Com o que você tem alimentado seu pensamento? Hoje em dia a gente é bombardeado de um monte de notícias, né? Então, as fake news, né? E a informação de coronavírus, a informação da questão financeira, de como vai ficar. Então, o que você vem pensando sobre você nesse momento da quarentena? O que você tem sentido em relação a tudo que a gente está vivenciando? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer diariamente, porque aí a gente está entrando em contato com o que está dentro de nós, tá? Então, a live de hoje, né, Vitor, antes, né, da gente entrar de fato na ansiedade, a gente tem que refletir se a gente está preparado para lidar com a gente mesmo. É uma pergunta forte, né? Será que eu consigo ficar sozinha comigo mesmo? Eu escuto relatos de pessoas que odeiam ficar sozinho. Por exemplo, você gosta de ficar sozinho? Eu particularmente, não. Eu não sou muito chegado a ficar sozinho, não.
Tem sempre alguém comigo para conversar. Até quando eu fico assim, sozinho aqui em casa, até eu e o menino, às vezes a gente fica um pouquinho assim, poxa, podia ter mais alguém aqui para a gente fazer outras coisas. Então, mas sozinho, não gosto. Então, o sozinho, ele proporciona o quê? A gente entrar em contato com quem a gente é, né? E aí a quarentena mostrou o quê? O que estava latente. O que é latente na psicologia? É aquilo que estava oculto. E a gente não conseguia enxergar pelas demandas do dia a dia. Né? Então, com isso surgiu o quê? Problemas de relacionamento, tanto de casal que a gente viu se separando aí na quarentena, que a gente ficou chocado, né? O Whindersson Nunes, a Luísa Sonza, diga. Só para te cortar um pouquinho, você falou esse negócio de separação. Na China, bateu recordes de casamentos acabados por causa da quarentena. Recordes. Nunca se viu tanto divórcio na China. Fizeram agora um estudo lá. E assim, absurdo. Então, só para complementar aí. Exatamente. Então, o que que mostra? Mostra o que estava oculto. Né? Então, provavelmente esses relacionamentos já haviam capengas, com certas dificuldades, e a gente, na correria do dia a dia, fazia o quê? Botava tudo embaixo do tapete. Né? Então, dificuldade de comunicação, dificuldades, às vezes, que a gente tem de falar para o outro como a gente está se sentindo. Então, tudo isso foi sendo jogado para debaixo do tapete, e aí, uma hora isso aparece. E quer maior oportunidade do que na quarentena? Que a gente está sem o mundo externo, sem o contato, sem os familiares. Então, a gente está focado ali. Às vezes, a gente está em casa só com o parceiro. Então, a gente começa a acumular certas sombras, né? O que são sombras na psicologia? É aquilo que é algo desconfortável para mim, mas que normalmente eu faço o quê? Projeto no outro. Então, normalmente no dia a dia, aquela raiva que eu tenho, né? Às vezes, vamos citar um exemplo aqui. Uma raiva do meu chefe. Ave Maria, que homem chato, né? Não aguento. Aquele colega de trabalho. Ou uma raiva com a esposa ou com o esposo. Normalmente, a gente projeta tudo que a gente está sentindo no outro. A gente tem... Normalmente, a gente acumula essa sombra e projeta no outro. E quando a gente está sozinho ou com o parceiro, isso fica muito mais restrito, né? Então fica ali manifesto e a gente não sabe lidar, tá? Então no nosso cotidiano, muitas vezes a gente não tem tempo para nós. Quantas vezes a gente tem tempo, por exemplo, para meditar, para pensar no que eu gosto, para pensar na minha angústia, no meu medo, nas minhas dificuldades? A gente não tem tempo. A gente tem até uma expressão que a gente fala, né? Não dá tempo de sofrer. A gente não tem tempo de sofrer. A gente não tem tempo de ler um livro, a gente não tem tempo de ver uma série, a gente não tem tempo de perguntar para o outro como ele tá. Não tem tempo ou também não quer ter esse tempo, né? E aí acaba que a gente vai acumulando muitos sentimentos. E aí esses sentimentos vão surgir de uma hora para outra. Tá? Então, a quarentena ela vai surgir justamente para isso, para a gente dar vazão para o que a gente está sentindo, né? E aí, respondendo a sua... Pode falar. Não, pode falar. Não, e respondendo a sua pergunta, o que é essa ansiedade, né? A gente precisa se remeter um pouquinho à origem da palavra. O que é ansiedade? É anseio, é uma ânsia, ou seja, é um desejo. Eu busco algo que eu não sei o que é. Se a gente não sabe o que é, como que a gente vai achar? Deu para entender, mais ou menos? Então, quando eu anseio algo que eu não sei o que é, vai gerar um conflito dentro de mim. Então, antes da quarentena, a nossa energia psíquica ela estava o quê? Voltada para fora, como eu falei. Então, a gente acabou não refletindo um pouquinho sobre quem a gente é, sobre os nossos sentimentos, e aí acabou virando uma bola de neve, tá? Você ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, pode continuar aí. Eu só tô arrumando aqui. Quando você tá falando, eu tô arrumando aqui. Tá. O pessoal tá falando que o som tá cortando aqui, mas pode falar. Vendo alguns vídeos, né? Vendo algumas lives, acompanhando, eu vi muita gente falando sobre controle de ansiedade, né? Eu acho que teve até uma pergunta parecida. Como que eu controlo minha ansiedade? Como que eu faço para controlar? E aí, o ideal é que a gente não controle. O ideal é que a gente perceba essa ansiedade.
Então, a primeira dica, e eu acho que até coloquei no cardzinho, né, que a gente elaborou para divulgar nas redes sociais, é o quê? Tudo que resiste vai persistir. É uma frase do Jung, né? Então, se eu resisto a tudo aquilo que eu estou sentindo, as minhas emoções, se eu estou colocando uma barreira nisso, vai persistir. Então, quando a gente fala de controle de ansiedade, é muito complicado, porque a gente não controla de fato o que a gente está sentindo. A gente precisa entender como a gente está sentindo. Então, normalmente quando surge uma crise de ansiedade, a gente tem que olhar, parar. O que é que eles recomendam normalmente, né? Nós psicólogos, médicos, que a gente faça um exercício de respiração. Já ouviram falar? Sim. E aí, esse exercício de respiração é para quê? Para eu voltar para mim, para eu me enxergar, para eu me voltar para o presente. Então, a ideia é que eu pare de pensar tanto no futuro, pare de pensar também nas coisas que já aconteceram e que eu volte para mim. Então, o exercício de respiração ele é importante nesse sentido. É um controle, né, inicial, porque você vai parar aquilo que você está sentindo. Mas provavelmente vai voltar, né, essa ansiedade. Então, a gente precisa entender a origem dessa ansiedade. Tá? Então, normalmente quando a gente tem uma emoção carregada de sofrimento, né, ou uma sensação de algo não seguro, vem uma crise de ansiedade. Tá? Tem até um exemplo, se a gente for levar assim bem chulo mesmo, se a gente vê um pitbull na rua, quem morre de medo de cachorro, qual é o nosso primeiro impulso? Correr. Correr. Porque ninguém quer ficar ali. Mas por incrível que pareça, tem gente que o quê? Paralisa. Já vi várias pessoas com medo paralisadas, né? Cada um vai reagir de um jeito. Então, o medo, ele é algo inerente do ser humano. Sem o medo, provavelmente a gente já estaria morto, ó, há muito tempo. Então, o engraçado disso aí, porque é igual falam que a ansiedade é o estado e fuga, né? Então, assim, você reage de acordo com o que aquele, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Por isso que fala que a ansiedade tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Isso. E acaba te protegendo em certas situações, mas, claro, tem a parte ruim e tem todos os problemas aí que acontecem, tanto físico, emocional, mas ele é uma parte boa também. Então, eu vejo dessa forma. Ao mesmo tempo que ele pode ser prejudicial, que a gente sabe que é prejudicial, as emoções, fisiológicas e tudo mais, ele também pode se tornar benéfico, igual você falou, muitas vezes salva vidas, pode salvar vidas. Né? Exatamente. Então você percebe que tem um conflito dentro que eu não sei resolver, e aí o corpo, ele é tão inteligente, né? As nossas células, os nossos neurotransmissores, tudo tão inteligente que ele faz o quê? Vou liberar um monte de hormônio para eu fugir, porque não tá legal. Alguma coisa dentro de mim não tá bem. Então eu preciso o quê? Liberar alguma coisa para eu fugir. É o meu primeiro instinto, né? Então, a ansiedade ela surge para isso, para acorda que tem alguma coisa errada. Vamos olhar para o que está errado? Muitas vezes a gente não olha para o que está errado. A gente não se permite sentir aquilo que está acontecendo. Muita gente é rígido, duro, no sentido assim, de eu não posso sofrer, eu não posso sentir, né? Eu tenho esse conflito aqui. Isso acontece muito com o homem, né? O homem tem essa mania de... Mania não, acho que ele foi ensinado, né, a dar conta de tudo, né? A ser o provedor, a cuidar da família. Então, não tem espaço para esse homem sentir. Né? Então, as crises de ansiedade também acontecem para o homem. A gente acha que só mulher... Né? Sim, é natural. A gente tem que aprender a lidar com essa emoção que surge. Então, a gente precisa dar vazão para esse sentimento. Tá? Tranquilo até aí? A sociedade, querendo ou não, a sociedade, eu vejo muito dessa parte. Vou colocar o exemplo do homem que você está falando. Se a sociedade cobra, você falou, o cara é o provedor da casa, tudo mais, tem que ser, entre aspas, né, o alfa. Então,
acaba se o cara fica segurando aquela emoção toda, mesmo ele querendo colocar aquela emoção para fora, e a sociedade em si não deixa ele colocar essa emoção para fora, acontece esse tipo de coisa que você está falando agora. O nosso corpo, ele, como eu estava falando, ele é tão inteligente que ele funciona como autorregulação. O que que é isso? Quando eu percebo que alguma coisa está errada, eu aciono alguns mecanismos. Então, se eu estou, por exemplo, ansiosa para uma prova, é natural isso acontecer, a gente ficar nervoso, ansioso. Por quê? Eu quero passar, né? Eu tenho algumas crenças dentro de mim, né, que são alimentadas. Eu preciso passar, eu tenho que ser o melhor aluno. Então, eu vou alimentando algumas crenças dentro de mim que vai surgir essa ansiedade, o que é natural. Né? Então, o corpo ele precisa dessa autorregulação. Ele funciona muito por energia. Então, se eu estou desperdiçando energia num cantinho ali, eu preciso, de alguma forma, regular essa energia. De que forma que eu vou regular essa energia? Tendo alguns sintomas de ansiedade. Taquicardia, suor, né? Muitas crises de ansiedade vão parar onde? No pronto-socorro. Porque a pessoa acha que está tendo um infarto. Porque é muito parecido, é muito similar os sintomas. E aí, Samara, você falando sobre ansiedade, explicando um pouquinho sobre ansiedade, e aí eu vou falar um pouquinho da minha parte como professor, eu que faz o exercício físico, que faço o exercício físico. Esses sintomas aparecem, claro, vai aparecer. Na maioria das pessoas pode ser que, sei lá, aparece um pouco mais forte esses sintomas, pode ser que bem menos, tem gente que consegue controlar as emoções, controlar a situação, mas aí a gente entra em três partes. A fisiológica, igual você falou aí, então um ataque cardíaco, o coração acelera muito, tem uns tremores, então, igual você falou, vai fazer uma prova, a pessoa fica tão ansiosa, tão nervosa com aquela situação que não se controla, então tem uns tremores, né, que são uma parte fisiológica, né, excesso de sono pode entrar também, tem as partes cognitivas, né, que, igual você estava falando aí, pensa demais, aquela coisa que está lá dentro da cabeça, não quer sair de jeito nenhum, eu tenho que fazer isso, e fica naquela ansiedade toda. E temos também, e eu vejo que acontece muito, principalmente na minha área, que é a educação física, eu percebo muito nos alunos, é a parte dos condutores, né, que são aquela pessoa que já fuma, já tem a ansiedade já instalada nela, e ela vai fumar muito mais, muito mais. Aquela pessoa que tem ansiedade e que já come, assim, vamos dizer assim, razoavelmente, e já tem ansiedade, ela vai comer muito mais, qualquer coisinha que dá o start nela lá na questão da ansiedade, ela vai comer muito mais, vai fumar muito mais, vai beber muito mais. Então, são processos que se a pessoa não controlar, por isso que às vezes a gente vê muita gente falando assim, mas eu faço exercício, não emagreço, eu sempre trabalho, tanto que eu chamo você, que é da área da psicologia, eu chamava a Regiane também, que era a psicóloga que sempre tive. Eu gosto de trabalhar muito isso, eu gosto de trabalhar não somente o exercício físico, porque o exercício físico, lá no final, a pessoa talvez queira só o físico dela. Mas se ela não cuidar daqui, da cabeça, o físico não vem. Exatamente. Se você deixar a cabeça desviar para o outro lado, o negócio desanda de uma forma que você... Então, eu gosto muito de trabalhar isso. Eu trabalho a parte física dos meus alunos, mas eu também tenho que trabalhar a parte psicológica. Eu acho que é isso que falta um pouco hoje em dia na minha área. Eu falo uma crítica na minha área. Talvez a gente fique muito preocupado com o físico do nosso aluno somente, mas a gente não preocupa com a saúde mental desse aluno. Entendeu? Eu acho bem importante essa parte que você falou. A gente se preocupa mais com o resultado, né? E a gente não vai ali na raiz, né? Então, como é o princípio de autorregulação mesmo. Se a pessoa não está bem, ela vai compensar em alguma coisa. Seja no cigarro, né, no álcool ou na comida, né? Então, a gente precisa entender de onde vem esse conflito interno. Ela precisa entender de onde vem essa carência, de onde vem essa ferida mesmo. Está aberta ali, está exposta, né? Então, ela precisa se regular de alguma maneira.
o cérebro, a psique, ela funciona assim, por autorregulação. Então, ela vai caçar alguma maneira ali para tampar esse buraco, né? E aí, muitas vezes, a comida, é o álcool, né? Então, a pessoa precisa realmente entender de onde surgiu isso, de onde veio, né? Falando, acho que tem uma pergunta, né, Vitor, se eu não me Tem engano. umas perguntas aqui, o pessoal mandou umas perguntas aqui, deixa eu abrir aqui, porque foram várias perguntas. Ah, tá. Tem uma questão aí da síndrome de borderline, né? Perguntando se tem alguma coisa a ver, essa síndrome com estado de ansiedade, alguma coisa, você poderia falar aí com a gente um pouquinho também? Tá. Se tem alguma coisa a ver, quais os sintomas, o que pode acarretar. O borderline, né, é um transtorno de personalidade, tá? Então, ele pode vir estar associado, sim, a estresse, a ansiedade. É natural. Existe uma palavrinha chamada comorbidade. O que é isso, né? É um termo da medicina e a gente se apropria também, que é o quê? A gente precisa diagnosticar, fazer um diagnóstico diferencial. Eu preciso entender os sintomas da pessoa para ver se encaixa ou numa depressão, ou numa ansiedade, ou num transtorno borderline. Muitas vezes é confundido, tá? A questão da ansiedade, porque pode estar associado, tá? Então, o borderline é o que a gente chama que está na borda. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Um filme que é bastante interessante, que dá para vocês acompanharem, entenderem como funciona uma pessoa borderline, é o Cisne Negro, perdão. Cisne Negro, a personagem ela tem, tá? Então é comum que se confunda. Então é necessário a gente fazer um diagnóstico. Alguns sintomas a gente percebe no transtorno de personalidade borderline, tá? O que são esses sintomas? A questão do abandono. Normalmente a pessoa sofreu algum trauma de abandono, ou alguma violência sexual, ou teve algo marcado na infância, tá? Então é um trauma, né? Isso. Tem a questão do padrão de relacionamento. Normalmente essa pessoa ela é instável, né? É um transtorno também um pouquinho de humor. Então ela tem essa questão de desvalorização, né? De idealização de um parceiro. Então tem também uma perturbação da identidade. A pessoa é um pouco instável, tá? Em relação à sua autoimagem também, a forma como ela se percebe também é diferente, tá? Tem muita questão da impulsividade, o borderline, tá? Então, tá muito associado à questão autodestrutiva. A gente vê muito a questão de automutilação associada ao borderline. Por quê? A dor é tão grande que ela precisa, de alguma forma, se autorregular. Ela precisa diminuir aquela dor. Então, acontece a automutilação, tá? E eu acho que é mais ou menos isso, assim. Então, ela tem que procurar um profissional para saber realmente qual é o transtorno que ela se encaixa, se está associada à ansiedade ou não, tá? Entendi. Também, Samara, o pessoal pergunta muito. Tem muita gente me perguntando também em questão que tem filho em casa, que no começo estava tranquilo, passou uma semana, 2 semanas, estava tranquilo. Passou 3 semanas, 4 semanas, já vamos para 3 meses, quase 4 meses aí já de isolamento social. E não dorme, não quer se alimentar direito, desmotivado com algumas situações. Qual o conselho que você, psicóloga, daria tanto, pode ser para essa pessoa adulta, pode ser para essa mãe ou esse pai que está passando por isso com um adolescente dentro de casa, uma criança? Qual o conselho que você daria aí como psicóloga para esses pais? Acho que o primeiro passo é conversar, né, Vitor? Chegar para esse adolescente, perguntar, né? Às vezes colocar assim, olha, a mamãe, o papai, ou a mãe, o pai, tá sentindo que você tá diferente, que você modificou seu comportamento. Eu percebo que você tá dormindo demais, que não tá tendo força para estudar, para ler um livro, não tá mais fazendo as refeições com a gente. Então eu percebo uma mudança de comportamento e eu gostaria de entender se está tudo bem, se eu posso ajudar, se é só um momento, se é só uma tristeza. Investigar com a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando desse acolhimento, né? Às vezes ela muda o comportamento para falar assim, olha aqui, está acontecendo alguma coisa, alguém vai notar? Alguém vai perceber?
Então é necessário a gente ter essa conversa, né, para saber. E se realmente a pessoa falar, eu tô triste, né, eu não tô bem, eu tô precisando de ajuda. Hoje a gente já tem os atendimentos online, né, os psicólogos estão fazendo atendimentos online. Então a gente já pode encaminhar essa pessoa para fazer um atendimento, tá? Entendi. E logo no começo que a gente estava aí, que a gente começou a live, você apontou aí essa questão do isolamento social que foi imposta para a gente. Então, aquela família que estava acostumada a acordar às 5 da manhã, fazer seu café da manhã, sair 6 horas, levar os filhos na escola, tudo mais, a mãe ou o pai voltava para casa, os outros iam trabalhar. E aquela rotina foi separada, assim, forçadamente, né? Foi separada forçadamente. E levou a esse tipo de situação. Agora é todo mundo dentro de casa, com poucas exceções, não sai no mercado para trabalhar mesmo assim. Então, assim, aquela rotina que você tinha, aquele estresse do dia a dia que você não acumulava dentro de casa, você tirava lá para a rua, levava para a rua, agora está tudo dentro de casa. São cabeças diferentes. Isso que eu falo com meus alunos. Eu recebo mensagem, professor, tá difícil, convivência, assim, sabe? Essa convivência foi forçada, igual a Samara colocou aí agora pra gente, foi forçada, não foi eu, não foi você que quis esse isolamento, foi uma pandemia que forçou a gente a fazer isso. Mas, a gente, a partir desse momento, a gente tem que entender como que a gente vai reagir, como que a gente vai passar por isso, porque se demorar mais um mês, se demorar mais 2 meses, você vai ter que lidar com essa situação, igual a Samara está falando. Vai ter que conversar com esse adolescente, conversar com essa criança, vai ter que conversar com seu marido, com a sua esposa, quem estiver dentro de casa. Porque, assim, não imagina você 2, 3 meses mais para frente de casa, e se você não controlar todas essas emoções, já é difícil você controlar a sua própria emoção em certas situações. Imagina você controlar a emoção de um adolescente, de uma criança. E eu digo mais assim, Vitor, a questão não é nem controlar, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa questão do controle. Eu acho que a gente tem que entender o que está se passando. Sim. Por que eu tô com raiva hoje? Por que eu acordei bravo? Por que eu não quero falar com ninguém da minha família? Então a questão é, eu tenho que me questionar. Existe uma coisa chamada questionamento socrático, que é o quê? Eu olhar para mim e falar, o que está acontecendo? Por que eu tô assim? Por que eu tô projetando algo que é meu no outro? Muitas vezes a gente não tá bem consigo e aí a gente descarga todo o lixo emocional na outra pessoa. Então, às vezes a gente não acordou bem, a gente tá com raiva porque não sabe se vai ter um emprego garantido, não sabe quando vai voltar, né, a rotina. E aí a gente descarga todo esse lixo emocional na outra pessoa. Isso não é legal. Então, a gente tem que entender. Então, mais que controlar, porque a questão do controle, ela me remete muito ao quê? Eu controlo. Imagina aqui um copo, né? De água. A gente vai enchendo todo de uma gotinha. Tuf, tuf. No final, o que vai acontecer? Transbordar o copo, né? E aí, não é legal. Provavelmente eu vou transbordar em quem? Em quem tá me acolhendo, em quem tá sendo legal comigo nessa quarentena, em quem eu tenho confiança. Então, eu preciso entender o meu sentimento, tá? Para poder trabalhar esse sentimento, mais que controlar, entendeu? Entendi. Eu recebi também alguns questionamentos, o que fazer? Professor, o que eu faço com a minha criança dentro de casa? A minha criança já não sabe mais, eu já não sei mais o que brincar com essa criança, eu já não sei mais o que fazer. Um conselho que eu dou, assim, a gente vai ter que se virar como pai e mãe, a gente vai ter que rebolar. Como a gente Quem pariu, Matheus que balance. A gente tem esse ditado, né? Mas a gente vai ter que se rebolar. O conselho que eu dou em questão disso, e a Samara pode até falar se eu estou errado, se eu certo aí, como uma especialista da área, é assim, você, como pai e mãe, na verdade, você tinha que avaliar como que essa criança, esse adolescente se comportava, o que ele gostava antes dessa pandemia. Ah, meu filho gostava muito de, sei lá, tocar algum instrumento, jogar bola, jogar videogame, ler. Então, você tem que trazer essas atividades que eles gostavam antes dessa pandemia, agora para dentro de casa.
E você tem que fazer isso de forma, assim, bem consciente, bem ajustada para você também. Joga tudo. Ah, vamos brincar hoje só em videogame, semana toda, só videogame, só videogame, só videogame. E daqui a pouco você não tem mais o que fazer. O videogame vai acabar, ele vai zerar todas as fases do videogame e você vai ficar. E agora? Vou poder sair para comprar mais videogame? Mas não vai. Então, assim, o conselho que eu dou é você, como pai, como mãe, né? Avaliar mesmo que essa criança gosta, fazer um pouco de cada coisa um dia. Ah, eu vou jogar hoje bola com ele, vou tocar um instrumento, vou ver se ele me ensina a tocar violão. Sei lá, alguma coisa que ocupe um pouco a cabeça desse adolescente ou dessa criança para que não fique pensando coisas assim que daqui a pouco, né, se transformem em outras doenças. E perguntar para essa criança também, né, Vitor? Muitas vezes a gente, como adulto, quer impor as coisas para as crianças, para os adolescentes, né? O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Ter esse momento como oportunidade para conhecer seu filho, né? Eu percebo que muitos pais não conhecem os filhos. Né? Acha que o filho, às vezes o adolescente tem 15 anos, 14 anos, acha que ainda brinca de boneca, né? Ah, filho, tem essa boneca aqui e tal. Aí a criança, o adolescente olha e fala assim, pai, acorda, né? Hello, já cresci, já sou pré-adolescente, né? Eu quero fazer outras coisas, eu quero aprender a tocar violão, eu quero, sei lá, jogar videogame. Então pergunta para essa criança, sabe? Tem esse momento como um momento de conhecer mesmo quem está do seu lado. E eu digo não só das crianças também, sabe? Dos parceiros. A gente tem uma frase, né, da Marília Mendonça, olha só, grande poetisa brasileira, que fala, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Olha que frase mais real. Né? A gente se apaixona pelo que a gente inventa do outro, pelas nossas projeções, pelas nossas vivências. A gente vai construindo um parceiro, a gente vai construindo alguém que a gente acha que é. Só que não é, né? Então, vamos conhecer essa pessoa que está do lado? Vamos abrir espaço para que o outro fale? Né? Às vezes a gente só quer falar, é monólogo, né? Vamos ouvir esse outro? Quem é esse outro que está do lado? Né? Galera, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí no Instagram, pode ficar à vontade, que a gente está batendo um papo aqui, mas podem me perguntar. Tem uma galera que está falando que não está conseguindo ouvir a gente direito aí no YouTube. Isso, eu estou tentando ver o que está acontecendo aqui, mas para mim está chegando a retorno normal, mas pode ser que está tendo algum problema aí, mas eu não estou conseguindo identificar aqui no momento. Tá? Se a galera tiver aí alguma outra, pode me avisando aí, que aí a gente vai tentando ver o que está acontecendo aqui. Mas por enquanto está chegando para mim normal o áudio, tá, galera? Então quem quiser fazer pergunta aí, tem uma galera boa aí, pode fazer pergunta aí também. A questão aí agora partindo para a minha área, a questão do exercício. Algumas pessoas perguntam, mas o exercício físico ajuda na depressão, ajuda na ansiedade, ajuda. Gente, exercício físico, se você for avaliar, esses hospitais eram para tudo estar tudo vazio. Se o Brasil se investisse no esporte, lá na criancinha desde o começo, lá da escola, eu vou com esse menino para fazer, sei lá, futebol, algum exercício, alguma coisa. Esses hospitais, a maioria, quando essa criança chegasse adulta, esses hospitais, pelo menos a metade dele deveria estar vazia. Por quê? Exercício físico proporciona várias coisas, físicas, psicológicas. Então, você imagina, uma criança que está lá do começo da pré-escola, da escola, até chegar à sua fase adulta, desde lá do começo, ele já pratica algum exercício físico, na fase adulta, a probabilidade dele ter diabetes, hipertensão, essas doenças crônicas, vai ser bem pouca. Pode acontecer? Pode acontecer, pode vir coisa hereditária, alguma coisa. Mas a probabilidade dessa criança não ter esse tipo de situação, esse tipo de doença, vai ser bem grande. Aí a gente entra na parte da ansiedade. Por que o exercício físico é bom para a ansiedade, é bom para quem é depressivo, depressão? Aí a gente entra em processos químicos que acontecem durante o exercício físico. Uma das principais é a liberação da endorfina, que é o hormônio do prazer, que te dá a satisfação de fazer. A galera está falando aqui que ainda está intermitente um pouquinho o áudio aqui do YouTube. Então,
A ansiedade, ela vai te proporcionar o exercício físico, ela te proporciona isso. E aí a gente entra lá na parte químicas e fisiológicas que acontece durante o exercício. A gente tem duas partes no sistema nervoso autônomo, que a gente chama de simpático, né? E o parasimpático, sistema nervoso simpático e parasimpático. Agora, a Samara estava explicando agora. Ansiedade é estado, né? Então, o que o sistema simpático vai fazer? O sistema simpático ele te deixa em alerta, vamos dizer assim, popularmente, né? Para todo mundo entender. Esse simpático ele vai te deixar em alerta. Então, igual ela estava explicando, tem uma situação, sei lá, eu estou ouvindo um zumbido lá do lado de fora da minha casa. Seu sistema nervoso, ele já vai te preparar para aquela situação. Ele está te deixando preparado para aquilo. É por isso que a gente fala que a ansiedade melhorou. A pessoa está falando que melhorou aqui no YouTube. Então, o sistema nervoso, ele vai atuar dessa forma. O simpático, ele vai te deixar em ação. Ele vai, opa, calma aí que você vai passar por alguma coisa, então ele já começa a te preparar. E a gente tem uma outra coisa que se chama sistema nervoso, é o parasimpático que a gente fala. Então, um é o ação, que é o simpático, né? Parasimpático, tem o simpático. Ele vai te deixar em alerta. E o parasimpático, ele vai te relaxar depois dessa situação que você passou. Então, se você está numa situação de perigo, né? Vamos dizer assim, ele te deixou em alerta. Quando esse perigo passa, vem o sistema nervoso parasimpático para te relaxar, para te acalmar. Por que muitas pessoas, mesmo depois que passam por certas situações, ou até mesmo fica ansiosa por causa de alguma prova, sei lá, alguma coisa, por que esse parasimpático aqui, ele não faz tanto efeito? Porque, querendo ou não, depois que você passa por certa situação, seja de perigo, até mesmo questão ansiosa com uma prova, a gente tem duas coisas no nosso corpo, chama adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios que vai atuar na ansiedade. Então, querendo ou não, esses hormônios ainda estão na corrente sanguínea, ele ainda está lá, mesmo depois daquela situação. Então, por isso, depois daquela situação, você ainda fica assim, um pouco trêmulo, você ainda fica um pouco ansioso, fica um pouco nervoso ainda. Então, assim, é normal, depois de certa situação que você passar, ainda você continuar nesse estado, né? É normal. Mas aí, a Tamara pode até me falar aí se está errado ou não. Eu estou falando na parte fisiológica das coisas. Isso aí você sabe mais que eu, hein? Fisiologia é contigo mesmo. E, às vezes, a pessoa fica tão ansiosa, a única coisa que a ansiedade vai te... Claro, ela tem uns problemas que ela pode te levar, mas um dos problemas maiores, que acontece muito, quando não o sistema nervoso lá, o parasimpático, que é o que deveria te acalmar, para você não ficar mais tão ansioso, nervoso, trêmulo, quando ele não atua direito no seu corpo, a única coisa que o corpo vai fazer, e eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente tem uma máquina perfeita. O corpo é uma máquina perfeita. Ela foi feita de uma forma, ela controla tudo que acontece com você. Desde se você sentir uma dorzinha lá no seu dedo, até quando você arranca o cabelo, seu corpo ele sente tudo, o processo é bem feito. A única coisa que ele vai fazer, e isso é uma proteção, ele vai te apagar. Então, por exemplo, você está numa situação, tá lá, foi ativado o seu estado de alerta lá no sistema nervoso simpático, é ação. Poxa, eu tô aqui, ó, naquela adrenalina toda, estou esperando alguma coisa acontecer comigo, e nada. Quando a situação acontece, depois que a situação acontece, depois que ela passou, vem o parasimpático. Vindo o parasimpático, ele vai tentar te acalmar até daqui a pouco passar tudo isso. Mas se ele não passar, o que acontece? A única coisa que o corpo vai fazer com você, e uma coisa benéfica, as pessoas acham que é uma coisa que pode ter problemas, se você... Vou explicar mais pra frente. Ele vai te apagar. Então, o que acontece? Sua cabeça entende, opa, aquilo ali vai me prejudicar, eu vou ter algum colapso cerebral, alguma coisa. O que ele faz? Ele te apaga.
Então, se o parasimpático não conseguiu resolver, você ainda continua ansioso, continua nervoso, tremo, ele vai te apagar por segurança. Então, muitas pessoas têm a crise de ansiedade e, às vezes, desmaia, as pessoas entram no desespero, a pessoa vai morrer. Não, aquilo é uma defesa do seu corpo. Aquilo é uma defesa do seu corpo. Então, tenha em mente que pessoas muito ansiosas, ou extremo, que não tem esse controle, eu não estou me aguentando mais, de repente ela desmaia, eu tenho algum... Isso é uma proteção do seu cérebro para que não aconteça coisas piores. Você imagina se não tivesse... o que a gente fala que é tilt, né, Samara? As pessoas falam, a pessoa teve um tilt lá, apagou. É uma proteção. Isso é benéfico para você. O seu corpo entende que aquilo ali vai te prejudicar de N formas. Psicológica, cerebral, alguma coisa assim. E ela te apaga, ela vai te apagar. Ela te apagando, ela está preservando todas as formas fisiológicas, químicas que está passando no seu corpo. Ela te apaga. Pum. Ela te apagou, pronto. Daqui a pouco você volta ao normal. Talvez volte até melhor do que você estava antes do desmaio, né? A questão prejudicial desse desmaio é se você estiver tão ansioso, no meio da rua, você cai, machuca, bate a cabeça, alguma coisa. Mas acaba se tornando, para você ver como que a ansiedade ela tem a parte benéfica, tem a parte prejudicial, claro, mas o seu corpo, ele entende tudo que acontece com você. Então, ele luta para acabar com aquela ação, que é o estresse que você está passando, aquela ansiedade que não está te deixando quieto. Mas se ele vê que você não teve resultado, ele está tentando abaixar essa adrenalina sua e tudo mais, o que ele faz? Te apaga, não te apaga para te preservar. Tá? É que eu falei um pouquinho sobre autoproteção e autopreservação, né? O organismo ele é muito inteligente nesse sentido, né? Então, se tem algo errado, algum conflito, ele vai se comportar para poder regular esse organismo, né? Então, é muito inteligente nesse sentido. Teve alguma pergunta? Eu vi aqui que a Selma colocou, né? Logo lá no iniciozinho da live, nem sei se ela ainda está aí. Já li que a melhor forma de controlar a ansiedade é tentar nos presentear com o tempo presente, estar aqui e agora, mas a dificuldade que enfrentamos com essa pandemia pode dificultar essa tentativa, né? Então, já desconstruindo um pouco essa questão de controle, né, que a gente falou um pouquinho no início, não existe essa coisa de controlar a ansiedade, a gente precisa entender de onde vem essa ansiedade e senti-la, né? Eu não entendi o que ela falou sobre dificuldade de enfrentar, né, na pandemia. Mas é isso mesmo. Uma das formas da gente trabalhar é pensar no tempo presente, né? Meditação, que é uma forma bacana da gente olhar pra gente. Então, eu só não entendi essa parte mesmo de dificuldade na quarentena. Eu acho que o que ela quis dizer aí, por exemplo, talvez você, antes da pandemia, você tinha tempo, sei lá, para pintar, para fazer algo para você. Ah, tá. Acho que ela, entendeu? Acho que o que ela quis dizer. É isso isso também eu falo para os meus alunos, principalmente lá no Centro. No dia a dia a gente não tem tempo para nada. Você não tem tempo para, sei lá, assistir uma televisão, assistir um filme bom, assistir, sei lá, um seriado. Você não tem tempo praticamente para nada no seu dia a dia. O que essa pandemia trouxe para a gente, então? Talvez trouxe, forçadamente, como você falou, esse tempo. E agora acho que seria a hora... ela respondeu que é isso. Então acho que seria isso que ela queria falar. Uma das reclamações, né, que eu escutei de amigas que são mães, né, de pessoas, de mulheres que têm que cuidar da família, é justamente isso, né, que ela não consegue ter esse tempo para ela. Ela não consegue porque ela está cuidando de todo mundo. Então, como ela vai ter esse tempo para se olhar, para se entender se ela está cuidando de todo mundo, né? E aí vem a questão de realmente olhar para ela. Então, se você nunca teve oportunidade, né, de olhar para você, que esse seja o momento. Fala assim, não, peraí, agora sou eu. Um momento para mim, né? Então, dá uma segurada no cuidado com o outro e pensar no cuidado consigo. Arruma um tempinho aí, que vai dar certo. Eu falo isso muito para meus alunos. Todas as aulas minhas eu falo, gente, eu falo na parte minha física, né?
Eu falo, gente, se vocês não se cuidarem, eu sou... Às vezes o pessoal fala, nossa, professor, você gosta de assustar a gente demais. Mas se não for desse jeito, imagina se eu chego para dar aula para vocês e fico naquele inglês, vamos lá. Eu falei, gente, é o seguinte, se vocês não se cuidarem agora, eu não posso cuidar de você, talvez seu marido não vai cuidar de você, talvez você não vá ver seu filho casar, se formar. Então, assim, o choque talvez seja um pouco grande, mas esse choque tem que acontecer para quê? Para que você se cuide, para você. Não é eu que tenho que falar assim, Samara, você tem que se cuidar. Como professor, eu posso falar, ó, se você não se cuidar, assim, sabe? Assim. Mas, se você não ter para si mesmo a consciência, poxa, se eu não se cuidar, daqui a pouco me aparece aí uma diabetes, sei lá, uma hipertensão, alguma coisa bem mais grave. E apareceu, é a vida toda tomando medicamento. Né? Então, o cuidado tem que ser seu. É você que tem que tirar, poxa, eu trabalho a semana todinha, o mês todinho, eu não tenho tempo para mim. Eu só cuido do filho, cuido de marido, só trabalho, aquela correria, saio 6 da manhã, chego 10 da noite. Se você não tiver um tempo para você de relaxamento, como você falou, Samara, quem vai ter para você? Ninguém. É o princípio da máscara de oxigênio, né? Quando o avião tá caindo, você vai colocar no outro primeiro ou vai colocar a máscara em você primeiro? Se você colocar no outro, o que vai acontecer? Vai morrer, né? Então, vamos se cuidar primeiro, tá? Inteiro primeiro, para depois pensar no outro. A gente é ensinado, na verdade, é bem cultural e social que a gente cuide do outro, principalmente as mulheres, né? Essa questão da maternidade, de cuidar. Só que a gente tem que se olhar, né? A gente tem que também estar bem para cuidar do outro. Se a gente não está bem para cuidar do outro, né? Então... Sim. E falando nisso que você falou, esse exemplo aí, quando você faz... A gente que é professor de educação física, a gente faz alguns cursos de primeiros socorros, né? A primeira regra dos primeiros socorros é muita gente confunde as coisas. Não é você socorrer ou prestar atenção no que está acontecendo com quem já está no acidente. É você prestar atenção e se cuidar, primeiramente você. Então, assim, imagina eu como salva-vidas, estou lá no mar, vou salvar alguém lá no mar, e eu não tenho cuidado. Aquela pessoa que eu tenho que ter todo um preparo para que aquela pessoa não me afogue. Então, você imagina, eu vou lá para salvar, morre eu e a pessoa. Não adiantou nada. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado para mim primeiro, cuidar da segurança minha primeiro, para depois eu ver a situação do ambiente, como está a pessoa, o ambiente, para mim, tentar acalmar ela e para a gente sair desse mar. Então, assim, o cuidado primeiro é com vocês. Deixa eu ver aqui. Pode citar para a gente alguns exercícios de controle de ansiedade, como podemos nos reinventar com essa pandemia. Acho que essa questão ia dar para Samara. Então, o Fabrício que perguntou. Antes de responder o Fabrício, a Rosângela também, eu vi que perguntou alguma coisa sobre controle, né? Deixa eu só diferenciar. Aqui, ó, nessa quarentena. Acho que foi ela mesmo. Nessa quarentena, o que a pessoa pode fazer para controlar a ansiedade? Tá. Só esclarecer 3 coisinhas antes. A diferença de medo, ansiedade e pânico. Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Assim, o que é o medo? Né? O medo. De que você tem medo, Vitor? Eu, sinceramente, não tenho muito medo de algum muita bicho, coisa, mas... de algum animal, não, de alguma... Não? Eu estou mais preocupado, talvez pode ser que seja um medo, mas acho mais uma preocupação, de deixar faltar alguma coisa para minha família. Acho que é isso. Acho que o medo seria isso. Tá. Acho que seria. Então, vamos supor, tá? Um exemplo, que você morre de medo de barata. A partir de hoje você tem medo de barata, tá? E aí, o que é esse medo? É uma experiência que eu consigo nomear. Então, eu consigo dizer o que eu tenho medo, tá? Então, o medo é isso. Eu tenho medo de barata porque, na minha infância, uma barata voadora pousou no meu rosto e eu fiquei apavorada. Aquilo me causou um trauma. Então, isso é o medo, tá? O que é a ansiedade? A ansiedade é o quê? É uma crise de desejo, é uma crise de expectativa. Então, eu quero muito que uma coisa aconteça e eu não sei se eu vou conseguir essa coisa. Então, gera ansiedade. Ou eu não quero que aconteça essa coisa, que eu não sei, às vezes, o que é, e eu tenho receio de que eu não vou conseguir.
Então, a ansiedade, ela tem essa particularidade de, às vezes eu sei, às vezes eu não sei, tá? Você colocou, eu tenho medo de deixar faltar alguma coisa para minha família, tá? Então, isso pode gerar uma ansiedade no futuro, se a gente não olhar para isso, tá? O pânico é o que a gente chama de angústia, né? Freud, ele denominou de neurose de angústia. O que é isso? É algo que me faz pensar e sentir e está muito relacionado à perda de controle, tá? Então, eu tenho medo de ter medo. Não sei se você já ouviu isso, algum relato de aluno seu de falar assim, eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de acontecer de novo a crise de ansiedade e eu morrer, eu passar mal. Então, a pessoa, ela tem medo de ter medo, tá? Então, o pânico é uma coisa mais grave que a ansiedade. Então, a gente tem medo, a gente tem a ansiedade e a gente tem o pânico, tá? Deu para entender direitinho? E aí, algumas perguntas, né? Em relação a controle de ansiedade, como que eu vou aliviar esses sintomas. Então, a gente já viu que essa ideia de controle aí é um pouco difícil, assim, né? A gente tem que entender a causa para a gente conseguir trabalhar. Então, a ansiedade é o quê? Um acúmulo de dores emocionais não tratadas. Então, a gente começa a sentir uma experiência dolorosa. E quando a gente tem dor, o que é que normalmente a gente faz? Foge, né? Tem um exemplo, uma metáfora, na verdade, da luva, né? Assim, quando a gente tem um ferimento na mão, a gente sofreu um corte na mão. Normalmente a gente faz o quê? Trata esse ferimento, né? Algumas pessoas, e eu arrisco a dizer assim, que a maioria não trata. Ela meio que coloca uma luva para se proteger daquilo. Então, eu cortei minha mão hoje, eu vou lavar a louça. O que eu faço? Boto uma luva para me proteger. Eu sarei a ferida ali? Não sarei. Eu protegi, eu não deixo que a água entre em contato. Então, a minha ferida emocional é mais ou menos isso. Eu não deixo entrar em contato, eu não deixo sangrar, eu não deixo aparecer. Tá? Então, essa dor, ela não foi elaborada. E isso vai se acumulando. E aí vão surgindo as doenças psicossomáticas, vão surgindo várias coisas no corpo sinalizando essa dor, sinalizando algo que não está bem. Às vezes um conflito interno, algo que não está bem. E aí, se a gente não for na raiz do problema, provavelmente isso vai voltar. Né? Então, a gente tem que entrar em contato com isso. Eu digo que até acho que ela é sua aluna, né, Vitor? Colocou, né? A gente se voltar para o tempo presente. Então, como que eu posso voltar para o tempo presente? Respondendo à pergunta do Fabrício, né? A gente pode, por exemplo, meditar. Eu sei que é uma coisa assim, às vezes as pessoas olham, ai, que clichê, meditar, nossa, não tenho tempo para isso, coisa chata. Mas é um momento que você tem para se concentrar nos seus pensamentos, para se concentrar no que está acontecendo com o seu corpo. Exercício de respiração é o quê? Eu estou respirando, eu estou voltando para o meu corpo para entender o que está acontecendo com ele. Então, é uma forma de eu voltar um pouco para esse presente, tá? Outras formas de trabalhar um pouco essa ansiedade. O exercício físico, que você tanto falou. E aí, não colocando toda a carga no exercício físico. Porque muitas vezes a gente fala, é porque eu já faço exercício físico, eu já faço meditação e ainda estou ansiosa, né? Então, é um conjunto de ações que a gente tem que fazer e sentir, né? Então, confiar em você mesmo. Confia em você mesmo. Você pode falar para a pessoa. É fácil a gente confiar na gente mesmo? Não é, né? Dedicar esse tempo para o autoconhecimento, um momento para cuidar de você. O que você gosta de fazer? Você já se perguntou? Muitas vezes a gente não sabe, né? Na correria aí do dia a dia, de cuidar do outro, a gente não sabe do que gosta. Né? Então, ficar mais tempo com você, ficar mais tempo com a pessoa que você ama. Então, valorizar o momento de descanso, horas de sono, isso influencia muito no nosso organismo. Né? Muitos relatos na quarentena de que está dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E acordando meio-dia, 1 hora, 2. Será que isso é legal para o organismo? Será que o organismo não sente? É por isso que eu falo muito nisso aí, questão
se uma pessoa fala, professor, mas eu faço muito exercício aqui, não emagreço, não sei o que lá, e sempre tem eu ouço muito essas reclamações. E eu sempre falo que tem 3 princípios para você emagrecer. Exercício físico, alimentação e sono. São esses 3 princípios para você ter uma vida saudável, emagrecer e tudo mais. Só que tem gente que gosta de cortar um desses 3. Eu vou cortar a alimentação, vou fazer só exercício físico. Não vai rolar. Eu vou cortar o sono, vou ficar só pensando. Não vai rolar. Seu corpo trabalha 24 horas para suprir algo que você perdeu, ou para suprir também, ou para ganhar alguma coisa. O sono é uma dessas horas que você está lá relaxado, só trabalhando para você ganhar lá seu músculo, tudo mais, para diminuir sua gordura, tudo mais. A mesma coisa eu vou fazer só exercício e vou tirar o exercício e vou cuidar só da alimentação. Não vai rolar. Então, assim, eu falo que são 3 sinais. É igual eu falo também em questão de doença. São 3 sinais. Já viu o sinal aí da rua? Verde, amarelo e vermelho. Verde, tá tudo ok com a sua vida. Alimentação show, exercício show, a saúde, show de bola. O amarelo é quando você começa a largar algumas coisas de mão. Não faço exercício, tô sedentário e tudo mais, já aparece o alerta. Caiu no vermelho, sinalzinho vermelho, opa, parou, tem várias coisas já erradas, já tem uma doença já que apareceu, uma diabetes, um problema cardíaco, alguma outra coisa, então você já está num estado vermelho, então você tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Tem mais alguma? Aqui, o Rob Vaz escreveu, né? Aliviar as dores de ansiedade é um processo. Pode não se resolver do dia para a noite, mas é preciso perseverar. Justamente, né? É um processo, como a gente colocou. Não existe essa coisa de controlar. Ai, meu Deus, vou controlar agora, vou ficar bem, vou ficar 100%. Não. Eu preciso olhar para mim, identificar qual é a causa, né? Muitas vezes a gente se sente ansioso. E aí você se questiona mesmo, como eu coloquei, o questionamento socrático, né? O que está acontecendo? Por que eu estou ansioso? Eu estou ansioso porque eu não sei se depois da pandemia eu vou ter meu emprego. Então já é uma resposta. E aí começa a aprofundar essas perguntas. O que eu posso fazer nesse momento com relação a isso? Nada. Ou, eu posso, por exemplo, trabalhar em home office. Ou eu posso criar um canal no YouTube que eu vou falar sobre ansiedade. Posso. Então, começa a se questionar para trazer para a consciência o motivo de você estar ansioso. Não sei se você já ouviu a expressão, vocês já ouviram, que fantasma no escuro incomoda muito mais. Imagine você entrando num quarto escuro e você vê uma miragem ali, um fantasma. No escuro, isso vai ser assustador, não vai? Agora, se a luz estiver acesa, não vai ser tão assustador. Então, fazendo uma metáfora com a nossa psique, é isso. Quando eu trago para a consciência, fica mais fácil de trabalhar. Samara, rapidão. Samara, galera, o Instagram vai cair aqui, porque é 1 hora de live. Eu vou sair, mais Samara, e a gente vai voltar de novo, tá? Quem tá no YouTube pode continuar acompanhando. Vai sair agora. Eu já volto e a gente continua. Beleza.